Bom dia, graça e paz. Hoje, 8 de setembro, oração do dia será em Romanos 8, do versículo 1 ao 17. Só pelo Espírito é que vencemos. E esse capítulo revela que não tem outro modo da gente viver uma vida de alto nível, uma vida boa, se não fosse pelo Espírito Santo em nós. A grande diferença é o Espírito Santo em nós, para vivermos conforme o desejo de Deus. Romanos 8:1. Agora, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa fraqueza humana, natureza humana, melhor dizendo. Por isso Deus fez com que a lei era incapaz de fazer. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício do nosso pecado. Por isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, a lei, segundo o pecado, é morte. A lei, eu estando sob o domínio do pecado, é morte. Porque a lei não salva. Se eu estiver, a lei, eu estando debaixo da natureza rebelde, é morte. Porque a lei não foi feita para salvar. Agora, a lei, debaixo do domínio do Espírito, aí ele até chama a lei do Espírito, na verdade é lei debaixo do domínio do Espírito, essa é vida. Mas só foi possível porque Cristo Jesus cumpriu a lei, todas as exigências da lei. Cristo cumpriu, morreu. Então com ele morreu cumprindo, ele viveu cumprindo as exigências da lei, morreu recebendo a condenação da lei, e agora nós temos o Espírito Santo. E debaixo do domínio do Espírito Santo nós conseguimos cumprir as exigências da lei. Resumindo, quem está debaixo do domínio da natureza rebelde, na lei morre. Quem está debaixo do domínio do Espírito, na lei, consegue cumprir as exigências dela. Mas tudo isso é porque Jesus morreu na cruz. Aí vem o 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Tem uma diferença, então, daquele que tem o Espírito e daquele que não tem. Portanto, permitir que a natureza controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Olha a diferença, ele está fazendo aí um diferencial. Quem tem o Espírito, quem não tem o Espírito. 7. Romanos 8:7. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Por quê? Porque debaixo da natureza humana rebelde, ninguém consegue cumprir a lei e não consegue agradar a Deus. 9. Romanos 8:9. Vocês, porém, tá vendo? Vocês, porém, crentes. Então, quem não tem o Espírito é não crente. Quem tem o Espírito é crente. Então vocês, porém, vocês não são controlados pela natureza humana. Os crentes não são, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito Santo habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence. Não pertence. É claro, olha, essa frase foi muito importante. Todo crente tem o Espírito Santo. Não existe esse negócio, eu sou crente, não tenho Espírito. Não, todo crente tem o Espírito Santo. Talvez tem crentes que resistem pouco ou não resistem ao Espírito e deixam que o Espírito domine-os totalmente. E tem crentes que resistem muito ao Espírito e aí vivem uma vida derrotada, né? Mas todo crente tem o Espírito Santo.
Romanos 8:10. Uma vez que Cristo habita em vocês, olha, Espírito Santo e Cristo. Ele falou, o Espírito habita em vocês, vocês são de Cristo. Agora, uma vez que Cristo habita em vocês, então, se o Espírito habita em mim, é como se Cristo habitasse em mim. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Embora a consequência, a morte, nós vamos passar pela morte, o Espírito mantém-nos vivos. Essa é a bênção de ser salvo. Mesmo diante da morte natural, o Espírito vai nos manter vivos. 11. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. E não é só isso. Ele vai dar a vida, mas ele vai dar uma vida completa com o nosso corpo ressurreto. 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Está vendo? A lei do pecado é viver de acordo com as exigências da natureza humana. Essa é a lei do pecado. Viver de acordo com as exigências da natureza humana. Se, contudo, pelo poder do Espírito Santo, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ó, tá vendo? Se eu me deixo dominar, se eu deixo o poder do Espírito me envolver, me revestir, não é? E nisso eu faço com que as obras da rebeldia morram em mim, eu vou viver. E todos aqueles que são guiados, controlados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Então, se você é controlado pelo Espírito Santo, você é um filho de Deus. 15. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai. Olha que bênção. Nós temos um Espírito, que o Espírito que nos adotou, que Deus nos adota e faz com que nós chamemos Deus de Pai. Pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Está vendo? Quem tem o Espírito Santo tem essa confirmação no seu interior. Você é filho de Deus. 17. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, seus herdeiros, e portanto co-herdeiros de Cristo. Ou seja, tudo que Cristo recebeu, nós também vamos receber. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Ele está falando da ressurreição, do dia da volta, não é? De nosso corpo ser ressuscitado, ressurreição. Se nós estamos participando desse sofrimento, que é assumir, né, a direção do Espírito e lutar contra a vontade da natureza rebelde, esse é um sofrimento que nós vemos agora, mas lá na frente a gente vai viver a glória da ressurreição e de estar com Jesus Cristo no seu reino, no seu governo. Percebeu? A grande diferença é o Espírito Santo. A grande diferença de viver crente em Jesus é o Espírito Santo. Uma coisa que eu sempre falo com os nossos irmãos é assim: não ache que quando Deus te salvou, você vai viver a vida que Ele quer baseado na sua força. Tem gente que acha isso. Quando o pregador faz o apelo, olha, você deseja entregar a vida a Jesus, tem gente que fica calculando, eu vou entregar a minha vida a Jesus, mas eu não vou conseguir viver como um crente, eu não vou conseguir viver como Jesus. Na sua força você não consegue. Mas, entendendo que o Espírito de Deus inicia a habitação em você e Ele te libera toda a força e poder para você viver, essa é a diferença. Não tem que temer, não tem que ter espírito medroso, tem que ter a confiança. Eu sou filho, eu tenho o Espírito, sou guiado pelo Espírito. Tem todo o poder para mim disponível na pessoa do Espírito habitando em mim. Eu vou viver conforme Deus quer e se agrada. A diferença? O Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, a diferença é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita nesse crente que está agora comigo. Esse crente nunca vai viver segundo a própria força dele. Ele vive conforme o poder do Espírito Santo. A pessoa do Senhor habita nesse crente, habita em mim também. E conforme eu não resisto, o poder do Espírito é revestido em mim. E eu consigo mortificar minhas vontades rebeldes. Sim, eu consigo mortificar essas vontades e, claro, cada vez que eu dou liberdade, mais forte eu vou ficando. Senhor, tem liberdade na vida de todo crente,
Que ele saiba que ele não tem um espírito medroso. Ele, será que eu vou conseguir viver como um crente? Será que eu vou conseguir viver como Jesus Cristo? Será que Deus vai me salvar? Não, esse é espírito medroso. O Senhor não nos deu espírito medroso. O Senhor nos deu confirmação de filho. Nós somos filhos do Senhor. E tudo isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Nós não vivemos debaixo da lei do pecado, ou seja, dominados pelo pecado e não conseguindo cumprir a lei. Nós vivemos de acordo com a lei do Espírito, ou seja, baseados no poder do Espírito, aí conseguimos viver a lei, as exigências da lei. Bendito seja o Senhor. E nós temos essa esperança, Senhor. Nós temos a esperança do cumprimento da promessa. Sabe, Senhor, da conclusão da sua obra no dia da ressurreição. E se hoje sofremos nessa batalha, com o Senhor nos alegraremos para sempre, no dia da glória, no dia do seu resplendor, no dia que o Senhor voltar em glória, e aí o Senhor vai nos ressuscitar. E para sempre, uma vida em paz teremos com o Senhor, sem ter que lutar mais contra a natureza rebelde. Porque na ressurreição nós seremos integralmente parecidos com o Senhor. Bendito seja o Senhor. Ó Deus, obrigado por Jesus Cristo, obrigado pelo Espírito Santo. E todos que nos acompanharam agora, possam ter essa confiança e viver, dando essa liberdade, guiados pelo Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deixa o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma, tá bom? Nos comentários, deixe seu pedido de oração. Graça e paz.